Há poucas semanas atrás, eu vim aqui com vocês para contar um pouquinho sobre uma nova epidemia que estava aparecendo. É a história do coronavírus. Mas eu volto com esse tópico aqui para vocês para discutir um pouquinho sobre mitos e verdades, porque eu estou vendo que muita gente está perdida e tem muita informação desencontrada. Tem muito interesse por trás dessa história que as pessoas enxerguem apenas um único caminho, enquanto a saúde, na verdade, ela é muito mais ampla. Eu acho que é super importante que vocês entendam não só as questões de tratamento, como vocês entendam questões de prevenção de uma forma mais detalhada e o que você pode fazer para ajudar na sua saúde. Então eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Na primeira parte, eu queria dizer para vocês que nós, profissionais de saúde desse lado, temos obrigação de transmitir para vocês o seguinte, que nós estamos alertas a tudo que está acontecendo, com bastante conhecimento, e nós temos que passar tranquilidade, pois não é uma situação de desespero, e não é mesmo. Então esse conhecimento ele vem modificando a cada dia, a cada semana, a gente tem fatos novos, mas nenhum fato está levando a um desespero. A segunda parte é que vocês têm que entender um pouquinho sobre o que é o coronavírus, mas não adianta vocês quererem ser superdoutores e PhD em coronavírus, né? É importante vocês entenderem que esse vírus não é um vírus novo. Na verdade, a família de coronavírus não é nova. Tem vários coronavírus, alguns que transmitem gripes mais comuns, outros que trouxeram problemas mais sérios, como foi o caso da SARS, da MERS, que tiveram uma mortalidade e uma letalidade elevada, inclusive. E agora surgiu esse, que é essa subespécie que aparece agora, que tem, nesse momento, uma mortalidade que não é alta, mas veja, ela é mais elevada do que muitas das gripes que geraram epidemias. Então, demanda alarme, demanda cuidado. E, novamente, quem está sendo... Isso não é novo, né? Quem está sendo mais acometido são os idosos. É óbvio, sempre vão ser os idosos, aqueles que têm doenças que já comprometem o sistema de defesa. Sempre lembrando que quando você envelhece, você inflama o seu organismo. A gente pode pensar o contrário também, você inflama e envelhece por causa disso. E quando acontece isso, acontece o envelhecimento, acontece a senescência, acontece um negócio também chamado imunossenescência. O teu corpo tem mais dificuldade em responder imunologicamente. Isso não é para esse vírus, é para qualquer um dos vírus. Então sempre a mortalidade vai ser mais alta dentro desse grupo. Uma coisa ainda que seria importante vocês entenderem é que quanto maior a letalidade, menor vai ser a capacidade de disseminação. Por quê? Porque as pessoas elas estão com um problema grave, elas ficam mais confinadas, é mais fácil de você entender quem é que está verdadeiramente com o problema. Nesse momento, com o coronavírus, vão ter várias pessoas que vão ser praticamente assintomáticas, vão se comportar como se fosse uma gripe banal. Só que para você, a história pode ser diferente. Então, nesse aspecto, muito importante entender que de um lado tem o agente que ataca e do outro tem quem está sendo atacado. A vulnerabilidade sua pode ser diferente da minha, de acordo com várias características. São desde características genéticas, desde a tua idade, das doenças que você tem, ou que eu possa ter e você não tem. Então, é uma coisa individual. Então, o ataque vai ter sempre essas duas variáveis. É o agente que está atacando, então a agressividade dele, e a sua capacidade de defender. Então, essas são coisas básicas para você entender sobre esse tal de coronavírus. Não adianta você querer ser PhD, entender exatamente qual é o tipo, qual é a fração de ação, a atuação molecular desse vírus. Esquece isso. Isso grande parte dos médicos, inclusive, não sabe e nem vai saber. Então essa é a segunda parte. E a terceira parte, que eu acho que é uma parte super importante, é a gente entender que prevenção não é só lavar as mãos, não é só usar álcool gel, não é só cobrir o seu rosto, sua boca quando você tosse ou quando você espirra, não é só dar uma orientação banal sobre, tenha bons hábitos de vida. As pessoas falam isso, mas não explicam, né, o que seria um bom hábito de vida ou não compartilhar os seus objetos pessoais. Veja, essas são coisas básicas para
sempre, né? Não só para esse momento agora, que você tem que lavar suas mãos com frequência, que você tem que ter higiene, né? Que você tem que ter bons hábitos de vida, que é dormir adequadamente, que é cuidar do seu estresse, que é fazer atividade física, além de comer de uma forma adequada. É engraçado que muitas pessoas estão propagando hoje tem hábitos saudáveis de vida. Vai visitar uma cantina de um hospital para você ver o que vários colegas médicos estão comendo, né? Estão tomando refrigerante, estão comendo coxinha, tá? E isso é super legal para o sistema imune? Não, isso é péssimo para o sistema imune. Então, o que me incomoda é essa banalização da prevenção. Porque assim, prevenção não é só isso. Isso é muito importante, tudo isso que foi falado. Mas tem muito mais coisa na prevenção. E prevenção também não é ficar de braço cruzado esperando chegar uma nova vacina, porque isso pode demorar muito tempo. Os Estados Unidos parece que está para lançar uma nova vacina nesses próximos meses, mas pode ser que demore, tá? E depois tem um outro capítulo que é do tratamento. Mas se eu ficar de braço cruzado esperando uma nova vacina ou então uma droga para eliminar o vírus, eu posso estar perdendo a oportunidade de levantar a defesa do organismo com outras características. E aí eu fico chateado porque tem vários nomes grandes da saúde e também tem várias emissoras de TV ou então organismos importantes chegando e dizendo que ou é vacina, ou é o medicamento, ou é passar o álcool gel e lavar as mãos, o resto é tudo fake news. Espera aí. Tem muita banalização, tem muita gente falando bobagem, escrevendo bobagem, mas tem muita coisa sendo falada e sendo escrita que é legal, tá? Tem um artigo que eu vou botar para vocês aqui da Nutrients, que é uma revista respeitada em nutrição, agora de 2020, falando sobre a relação de micronutrientes. Eu estou falando de minerais, de vitaminas com o seu sistema imune. Porque não acha que isso cai do céu, tá? Que você tem um bom sistema imune ou você tem um mau sistema imune. Não, você tem um sistema imune que necessita de toda uma orquestra dentro do seu corpo de adequação bioquímica, onde minerais são importantes, onde vitaminas são importantes, onde várias outras coisas são importantes, que se isso tudo estiver equilibrado, você vai conseguir produzir uma melhor defesa ou uma pior defesa. Esse artigo é interessante porque ele mostra o seguinte, não é só aquela vitamina C, né, que o pessoal fala, para curar gripe é vitamina C e cama. Vitamina C é importante sim, mas como vitaminas, vitamina A é importante, a vitamina C é importante, a vitamina D é importante, vitamina E é importante, B6, B12, essas são as vitaminas mais importantes. Quando a gente fala de mineral, não é só zinco, porque a gente costuma falar vitamina C e zinco, né? Não é só o zinco, não. Eu tenho outras substâncias, outros minerais que são potenciais antioxidantes, como o cobre, como o selênio, que são importantes. Eu tenho aqui também ferro, que é bastante importante. Eu acabei não falando para vocês, eu falei da B6, da B12, mas não falei da B9, que é o ácido fólico, outra vitamina que também é importante nessa sinergia. E são importantes para quê? Para várias coisas no seu organismo. Podem ajudar desde a integridade do seu organismo, por exemplo, pele, tá? No combate, fazendo uma barreira para que você não seja atacado. Nesse caso de coronavírus, principalmente na parte respiratória, então em produção de muco, em estabilização desse muco. Também é importante nessa história o quê? A produção de células de defesa, a multiplicação de células de defesa, a diferenciação dessas células, porque quando você fala em células brancas de defesa, são várias, e elas vão se diferenciando. E esses produtos, esses micronutrientes, são absolutamente importantes para isso. Também, para quê? Para atacar os antígenos, que são esses vírus que podem estar nos atacando, produzir anticorpos. Tudo isso depende desse equilíbrio. Então não venha me falar que isso é fake news, tá? Isso absolutamente não é fake news. Então eu preciso, veja, em maiores quantidades, porque as recomendações diárias, elas estão perto da deficiência. Quando você chega, e esse artigo mostra brilhantemente isso, que quando você tem a ideia de que você já está ingerindo a recomendação diária através de um alimento, sem contar que o alimento que você está comendo hoje não é o mesmo alimento que você tinha com uma terra há 50 anos atrás. Hoje, com o tanto de agrotóxicos, poluentes que tem, você acha que você está ingerindo a mesma quantidade de minerais e vitaminas? Bom, fica sentado esperando, porque não é. Então, você precisa otimizar a ação desses micronutrientes no seu organismo. E o que vai acontecer com você
se você estiver otimizando isso, só coisas positivas, não vai ter efeito colateral para você. Principalmente se você estiver com, e aliás, você tem que estar com um profissional que conheça isso, não vai fazendo da sua cabeça. Agora, isso são vias que você pode aumentar a defesa do seu organismo, tá? Tanto a defesa inata, que é aquela que não é específica ao coronavírus, por exemplo, é uma defesa geral do seu organismo, quanto vai ajudar, inclusive, o seu corpo a ganhar mais força nesse reconhecimento e desenvolver uma defesa específica, tá? Isso é conhecimento clínico, bioquímico, que vai fazer com que você possa aumentar o nível de prevenção frente não só ao coronavírus. Não se esqueça que a gente tem outros tantos vírus, como influenza, por exemplo, que estão por aí e que podem causar um grande estrago, além de bactérias, de fungos e outros agentes. Tá bom? Então eu quis contar para você 3 coisas, tá? A primeira coisa, então, que nós desse lado aqui estamos alertas e nós estamos tranquilos para passar para vocês essa tranquilidade, nada de desespero, não sai comprando todas as máscaras e todo o álcool gel do mundo, porque isso é uma grande bobagem você estocar na sua casa, quem precisa vai ficar sem. Segunda coisa, você conhecer pelo menos o básico dessa história, porque você tem que participar dessa história. É a medicina P4 hoje, tá? Que é a medicina preventiva, preditiva, participativa e personalizada. Lembrar que para cada um, a orientação pode ser um pouquinho diferente. E o terceiro ponto, lembrar prevenção, tá? A minha fala aqui, para você que me conhece, é que prevenção é a melhor forma de fazer tratamento. E não ia ser diferente nesse caso. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Vai me seguindo aqui, tanto no Instagram, quanto lá no meu canal do YouTube. Vou tentar replicar esse vídeo lá por lá também. E vamos tentando dar boa informação, nesse caso, um pouquinho de mito, um pouquinho de verdade em relação ao coronavírus, tá? Então, lembrar que o que falam que é fake news, nem sempre é fake news. Pode ter um pouco de interesse por trás dessa história.